Olá, primeiros anos, tudo bem? A gente vai começar, né? Vamos começar hoje, ok? Falando mais um pouquinho sobre a arte indígena. Eu sou Onésia Lima, a sua professora de arte, ok? Então, vamos falar sobre a música indígena, ok? Primeira parte, para falar sobre a música, a gente sabe que ela é produzida com instrumentos, ok? Então, os indígenas eles vão possuir uma quantidade, né, uma variedade de instrumentos, principalmente instrumentos percussivos, para a produção, né, da sua música, tá? E os instrumentos musicais, os mais conhecidos são o chocalho, tá? Que a gente também pode chamar de maracá, ok? A gente também tem a flauta, o reco-reco, que é feito com casca de tartaruga. Olha só. As trombetas de cuia, percussão, é como se fosse pequenos tambores, tá, pessoal? Mas tudo isso aqui, a gente que trabalha e pesquisa música, sabe que tudo é percussivo, tá? A grande maioria é percussivo. Tirando a flauta, que é um instrumento de sopro, tá? Existem instrumentos que são de sopro, os percussivos e os de corda, tá? Então, a flauta de sopro, o percussivo aqui está colocando como se fosse aqueles tambores, tá? Para fazer a movimentação com as mãos e o som. E o sopro de bastões de ritmo, então também instrumentos de sopro, tá? O primeiro instrumento que eu trago para mostrar para vocês é o maracá, ou que a gente também chama de chocalho. Ele é usado para acompanhar o canto, e para fazer esse instrumento, os índios eles pegam uma cabaça, né? Colocam dentro dela pedras e sementes para quando fechar, né? Colocar a partezinha de madeira, né? Fixar ela para segurar, como a gente está vendo aqui nesse exemplo, né? Aqui é a cabaça, a a haste de madeira, né, fixada aqui, e aqui dentro as sementes e as pedras, para quando a pessoa pegar aqui, é que se coloca a mão, mexer, né, sair um ritmo, sair um som, ok? E eles enfeitam com penas, fazem os grafismos, coisas que a gente já viu na última aula, beleza? Então, outro instrumento muito conhecido dos indígenas é o que a gente chama de pau de chuva. É um instrumento de percussão, tá? Ele é feito com um canudo, um longo canudo de madeira. Geralmente também bambu se utiliza, tá? Porque o bambu é oco, então dá para fazer também. Canudo de madeira, onde colocam várias sementes. Novamente, sementes ou pedrinhas pequenininhas. Quando o índio ele mexe o instrumento, como assim? Ele troca de posição, tá? Vai sair do instrumento um som que vai parecer com as chuvas, tá? Da localidade do Amazonas. Então, por isso que o nome do instrumento é pau de chuva. Massa, né? Aqui tem um exemplo, ok? Seguindo. Aqui o exemplo de flauta. Vários bambuzinhos, várias hastes de madeira, né, colocadas e o sopro, né, porque é uma flauta. A partir do sopro sai o som, beleza? A música ela tem um papel de destaque nessas tribos indígenas brasileiras, nas nossas tribos indígenas brasileiras, porque por meio dela que se pode preservar boa parte do que a gente conhece como a memória e a tradição indígena, ok? E há de forma quase que principal, né? Não quero sair a palavra, mas predominantemente o uso de poucas notas musicais, tá? E nenhuma variedade de andamento nessa execução. A gente tem dois tipos básicos de ritmo nas músicas indígenas, que é o binário ou o ternário. O que é o binário? É aquele que a gente chama de 1, 2, 1, 2, 1, 2, pá, 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 pá. Tranquilo? E o ternário é 3, ok?
Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Do ternário é fácil lembrar a valsa. Para quem é menina que está me assistindo e fez 15 anos, vai fazer 15 anos e vai dançar uma valsa, sabe que a valsa é 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí tem toda uma relação. Binário 1, 2, ternário 1, 2, 3. Ok? Seguindo, a música indígena, ela envolve as danças, claro, sobretudo quando existem festas religiosas. A fusão da música e da dança é uma forma de celebrar, ok? As crenças, celebrar a história dos indígenas, celebrar a memória deles, tá? Essa ligação com o passado, com os ancestrais. E, de certa maneira, também tem essa relação com o mundo da magia, do sobrenatural, né? O espiritual e de cura. E os sons da natureza que fazem presentes nessas músicas indígenas, né? Porque eles vão utilizar instrumentos que têm base, a base construtiva do instrumento é da própria natureza, então os sons têm essa referência. Eles acabam similando, né? Por sua vez, procuram mimetizar os sons de aves e de animais silvestres nessas entonações. Então, tem todo o movimento, né? Aí eu não vou fazer muita coisa porque, mesmo eu tenho uma descendência próxima indígena, eu não tenho a vivência, né? Então, qualquer coisa que eu possa fazer aqui possa ficar estereotipado. Então, só pra gente entender, né, mais ou menos como é que funciona, ok? Tranquilo? Um indígena, propriamente dito, que pode explicar melhor como essa relação, né? Aqui a gente só está vendo de uma maneira teórica e bem superficial, beleza? Para falar de dança, né? Falar de dança indígena, as danças indígenas podem ser realizadas por um único indivíduo ou em grupo, salvo algumas regras, tá? E execuções. E também pode ser que isso acontece no Alto Xingu ou não é executada em pares, né? As danças indígenas podem ser realizadas por um grupo, por um único indivíduo ou em grupo e, salvo raras exceções, no Alto Xingu não é executada em pares. Como assim? A maioria são danças, né? Geralmente são danças circulares ou danças frontais, tá? Como assim? Se faz um círculo, duplas ou o grupo, né? Quando é grupo, e acabam dançando. Ou as duplas, ou aí um indivíduo vai depender da tribo, como eu falei para vocês, vai depender da cerimônia que está sendo apresentada, né, para essa dança. Então, aqui é uma forma bem superficial da gente compreender e entender um pouco sobre essas manifestações indígenas. As mulheres não participam das danças sagradas executadas por pajés ou grupos de homens, então existe essa questão meio segregativa, né, da participação das mulheres em algumas danças. São utilizados ainda hoje símbolos mágicos como totens, que a gente vai falar já já, amuletos e imagens, e diversos instrumentos musicais, porque, claro, a música e a dança elas têm uma relação, né? São duas artes que praticamente andam muito próximas, quase que de mão dadas, né? Então, e guerreiros aqui das religiosas. Claro, como vai sempre depender do que vai ser o objetivo dessa cerimônia, tá? Dado o objetivo para essa dança acontecer. Aqui tá vendo a dança em pares. A gente viu na outra imagem uma dança em grupo, tá? Então pode ter dança em pares, pode ter danças em grupos, podem ter danças que são individuais, ok? Vai depender da tribo e da necessidade que aquela dança está sendo responsável. Tipo assim, para que aquela dança? Então tem um significado para aquela dança acontecer. E isso vai, de certa maneira, representar a quantidade de pessoas que estarão participando dela. Deu? Deu, né? Eu acho que sim. Então, continuando. Algumas danças
algumas, né? Em algumas danças, muitos usam máscaras, que a gente vai ver também as máscaras indígenas, que são denominadas por dominós, que cobrem o corpo todo e lhes serve como disfarce. Aquelas máscaras que são corporais. Eu acho que algumas figuras você já pertencem à imaginária de vocês, mas é aquelas máscaras que são de palha que cobrem o corpo todo. É uma máscara indumento, é uma máscara roupa. A arte da expressão do corpo, né, desse corpo indígena e de seus. Então é essa coisa, né, essa relação do corpo, da especificidade indígena, né, essa coreografia, além do próprio canto, eles são de certa forma fundamentais para a gente ter esse desempenho do ritual, né, indígena, que é a dança. Aqui a gente vê, né, mais um exemplo de dança indígena, onde eles estão enfileirados, né, e seguindo toda a movimentação, tá? Corporal. O toré, que é uma das danças mais tradicionais, né, indígenas, de certa forma, quando a gente ouve falar sobre dança indígena no Planalto, geralmente é o toré que está sendo utilizado, tá? O maracá é um instrumento básico, esse chocalho que vai dar, de certa forma, o ritmo, né? Então, o toré é essa dança, né, mais conhecida nossa dos grupos indígenas, tá? Ela apresenta variação de ritmos e toadas, e, claro, a cada toré vai depender de cada povo, de cada grupo. O maracá, que é o chocalho, né? Ele é feito de cabaça seca, né, sem miolo, onde tem as pedras, e os índios vão dançando de forma geral ao ar livre em círculo. O ritual da toré é considerado um símbolo maior de resistência e união entre os índios do Nordeste brasileiro. Isso é maravilhoso, ok? Seguindo, a máscara indígena. Olha um exemplo de máscara aqui, onde o índio ele fica aqui no meio, tá, pessoal? Essa máscara compõe o corpo do indígena como um todo. A arte indígena brasileira, ela é produzida pelos diversos povos do Brasil, né? Desde a colonização brasileira, certa colonização portuguesa aqui no Brasil, né? E algumas tribos, a máscara, ela cabe ao idoso, na realidade, aos seres mais idosos, os seres mais sábios da comunidade indígena, utilizar essa máscara, porque eles vão utilizar essa máscara em rituais para curar doentes, proteger das guerras, espantar maus espíritos e até celebrar casamentos e ritos de passagem. Para quem não sabe o que é um rito de passagem, é uma cerimônia onde o menino se torna homem e a menina se torna mulher. É a transição da infância para a vida adulta. Isso acontece geralmente na idade de vocês, tá? Na adolescência. Porque a partir da adolescência que tem essa quebra, né? Do menino, da criança, da infância para a vida adulta. Não se tem adolescência na sociedade indígena. É na adolescência que se prepara para a vida adulta. Vocês já viram um homem na adolescência. Olha que responsabilidade, né? E o totem, para a gente finalizar nossa aula, o totemê é um objeto, né, animal ou planta, que é cultuado de forma divina. Ele equivale, ok, por uma sociedade organizada, ele é o símbolo dessa sociedade ou símbolo da religião dessa sociedade, que a gente também pode chamar essa religião que utiliza o totem como base como totemismo, tá? Esse totem, ele é muito conhecido principalmente dos indígenas da América Central e do Norte. O totem da nossa América aqui, América do Sul, é a carranca, tá? Principalmente no Nordeste, que é o nosso totem, é o totem da América do Sul, tá? Que tem um significado, né? O totem é a ideia de brasão, de armas, ele simboliza uma família, ok? Então, o totem é esse elemento de escultura, tá? Da arte indígena, extremamente importante, ok? Porque ele vai ter um significado religioso e de proteção. A gente que vê a carranca, ela é um símbolo de proteção para as casas, tá? Ela afasta maus espíritos, afasta as coisas do mal, né? Coisas ruins.
Então, a gente finaliza nossa aula sobre arte indígena. Veja a todos!